Muito prazer, meu nome é Gabriel, mais um vídeo aqui no canal. Esse é um vídeo muito especial em que eu vou fazer uma revisão, vou discutir, dar umas dicas e um meu comentário da minha experiência com o programa de iniciante do Alpha Destiny. It'll be very challenging whenever you decide that you want to grow, whenever you decide that you want to go to another level, all hell will break loose. Então vamos lá, esse é um vídeo que eu queria fazer já há algum tempo, né? Porque esse é um programa que eu recomendo para várias pessoas, eu acho que praticamente todo mundo que tá querendo um programa bem feito, bem periodizado, sobre treino de força, tá? E agora fazendo esse vídeo, eu posso só mandar o link do vídeo e tirar a dúvida e já falar com vocês aí do canal qual que é esse programa que eu utilizei e tive uma excelente experiência. Como uma introdução, esse é um programa feito para iniciantes, tá? Não importa o quanto tempo você esteja malhando, feito por esse youtuber chamado Alexander Leonidas, ou Alexander Leonidas, do canal Alpha Destiny, e ele também é um personal trainer, e aqui no YouTube ele tem 116 mil inscritos fazendo vídeo aí há, sei lá, mais de 5 anos, se bobear. Ele é um youtuber canadense especializado em treino de força, então ele grava vídeos e escreve artigos, né, sobre esses assuntos e também sobre lifestyle, mas essa não é a parte que a gente vai focar nesse vídeo. Então vamos lá, por que que eu escolhi esse programa? Eu acho que em primeiro lugar, porque eu confio no autor, tá? Eu já acompanhava o canal dele há mais ou menos 6 meses, há 1 ano, já fazia bastante tempo. E eu achava muito interessante as coisas que ele estava falando. Eu vi que algumas coisas, mesmo não periodizando bem meu treino, só pegando um exercício que ele falou ali e fazendo do jeito que eu fazia antes, né, de começar o programa dele, eu vi que funcionava. As coisas que ele falava pareciam doideiras, né, porque eram dicas muito diferentes do resto da comunidade fitness do YouTube. Mas as coisas funcionavam e isso me chamou bastante atenção. E por isso eu comecei a confiar no cara e aí acabei lendo esse programa, achando legal e resolvi seguir. Uma outra coisa também é que ele tem uma seleção de exercícios muito legal. Você não vai ficar fazendo exercícios básicos, vai fazer uns exercícios assim levemente diferentes do que as pessoas fazem, mas que eles carregam, né, essa força para outros exercícios. Alguns você pode escolher e isso não é muito comum em treinos de iniciante, treino de força, né? Geralmente o pessoal vai passar agachamento, supino e levantamento e olhe lá se tiver acessório, e esse não é o caso, tá bom? Já fique sabendo. E eu achei isso bem legal. E além disso, se você for olhar na página onde ele postou, que o link vai estar aqui embaixo, tá? Eu não tô falando que eu fiz esse programa, tá? Ele que escreveu, eu tô deixando os créditos aí 100%, o link vai estar aqui embaixo. Se você olhar lá na página, você vai ver que tem, acho que 1.100 comentários e 100% deles são positivos. Não teve uma pessoa falando que teve problema com o treino, tá bom? Então se você quiser dar uma olhada, tá em inglês, né? Por isso que eu tô fazendo esse vídeo, inclusive. Mas assim, só comentários. E se você procurar no YouTube também, né, Alpha Destiny Beginner Program, você vai ver aí uns vídeos do pessoal treinando, você vai ver que os comentários todos são positivos. E assim, né, isso chama bastante atenção. Então vamos lá, eu quero falar da minha experiência, como você já deve ter visto aí, eu mesmo já falei, foi extremamente positiva. Eu tive ganhos de força excelentes. Foi a primeira vez que eu fiz um treino tão bem periodizado, porque eu já tinha feito treinos de pessoal que me passou na academia lá, eu já reclamei no outro vídeo disso. Eu já tinha feito treinos que eu achava que sabia o que estava fazendo e no final não sabia direito. Então, essa foi a primeira vez que eu segui um treino assim à risca, eu fui tentando fazer 100% do que a pessoa falou e tive resultados excelentes. E aí eu vi que tinha alguma coisa ali por trás, né, de toda essa coisa de treino de força e tudo mais, que eu não estava prestando atenção antes e comecei a prestar atenção. E nessa sucessão de eventos eu acabei criando um canal para falar sobre isso aqui, entendeu? Então você tem que seguir do jeito que ele fala, que aí você vai ter os resultados excelentes. Qualquer coisinha a mais eu vou discutir aqui ao longo do vídeo, da mesma forma que ele discutiu lá nos comentários. Porém, aqui eu vou acrescentar algumas experiências pessoais, porque eu não vou mentir, eu tive sim alguns problemas e não necessariamente ao programa, mas na forma de aplicá-lo, e eu vou comentar aqui, vou falar tudo para que você não cometa esses mesmos erros que eu cometi a partir da minha interpretação daquele trabalho. Então vamos lá, vamos falar desse programa logo, presta bem atenção. Esse programa é um programa de treino de força, ele não é para levantamento de peso básico, tá bom? Então ele é um programa de General Strength, que chama em inglês, né? Que seria a força geral, assim, você vai ficar bom em multitude de exercícios, tá bom? Tenha isso em mente, você não vai estar focando nos 3 exercícios clássicos, embora ele seja uma métrica para você saber aonde você tá aí ao longo do seu treino, beleza? Ele é um programa de 3 dias que você vai realizar na segunda, na quarta e na sexta, e você não vai malhar os outros dias. Isso pode parecer estranho para você que está acostumado a malhar todo dia, mas eu te garanto que assim ele funciona muito melhor e você também vai ficar bastante cansado. É um programa de corpo inteiro, ou seja, esses 3 dias que você for na academia, você vai malhar o corpo inteiro. Então para pensar, se você está fazendo aí um push-pull legs,
Então você está fazendo o seu corpo inteiro 2 vezes por semana, esse treino você vai fazer seu corpo inteiro 3 vezes por semana e vai sobrar ainda alguns dias. E você vai ter excelentes ganhos de força, ao contrário do programa que você provavelmente está seguindo, não vou mentir. E ele é um programa de periodização linear, tá bom? Isso quer dizer que toda vez que você bater o número de repetições que está pensado lá, que está programado, você escolher, você tem que aumentar o peso. Se você não aumentar o peso, o programa não vai funcionar, tá bom? Então se ele fala para fazer 15 a 18 repetições, se você conseguiu fazer de 15 a 18 repetições, aumente o peso. Sim, você vai aproveitar da periodização do treino, tá bom? Você precisa fazer isso para que o programa funcione. E lembrando que o Alpha Dashing, ele considera pessoas iniciantes, seguindo o seguinte padrão. Se você não consegue fazer o supino com 100 kg por repetições sendo mais do que 3, se você não consegue fazer agachamento com 140, e se você não consegue fazer levantamento terra com 180. Não importa quantos anos você malhe, se você não conseguir bater esses números, ou se a periodização linear falhou com você, ou seja, não importa o que você faça, se já diminuiu 10%, você não consegue adicionar peso na barra e bater de 15 a 18 repetições, ou as outras que eu vou falar, significa que você já chegou no nível intermediário. Então se você chegar nesse nível, você tem que mudar de programa. Mas não se preocupe, tá? Seguindo esse programa da maneira que ele está escrito, você vai chegar nesses números de 6 meses a 1 ano. Eu sei que parece rápido e esses números podem parecer muito longe do que você vê o pessoal fazendo na academia, mas esses são os números de um iniciante, é porque as pessoas da academia não seguem um treino de força bem periodizado, como já falei no outro vídeo. Não se preocupe, se você for olhar a partir do YouTube, você vai ver que esses números, você pode até ficar um pouco desanimado. Esses números não são tão grande coisa quanto eles parecem, você não vai ficar, não se deixe intimidar com esses números, tá bom? Você consegue alcançá-lo, qualquer pessoa, não importa a genética, consegue alcançar esses números seguindo esse treino. Se eu conseguir, você também consegue. Enquanto eu estou sentado aqui editando o vídeo, eu percebi que eu deixei um tópico em aberto. Esse programa de iniciante funciona tanto para homem quanto para mulher. Não tem diferença no tipo de exercício que você vai fazer. Não tem diferença. A única diferença é que os padrões de força iniciante e intermediário são diferentes. E eu não vou saber falar com precisão quais são os padrões de força para mulher, porque existem poucas mulheres que treinam nesse sentido de força generalizada. Existem bastante mulheres que treinam para powerlifting, existem bastante mulheres que treinam para atletismo de força, porém, esses números ainda ficam um pouco em aberto, porque a gente precisa de mais pessoas, mais genética, mais experiência para ver quais seriam bons números para fazer uma média de força. Então, se você é iniciante e você não está conseguindo chegar nem próximo desses números, como mulher, recomendo também que você faça esse programa, porque ele é muito bom. Então chega de enrolação, vamos lá, lembrando que quase tudo que eu tô falando aqui tá no artigo dele, dá uma olhada se você souber inglês, tá bom? E as coisas que não vão estar lá vão ser exclusivas desse vídeo a partir da minha experiência, do que eu li lá de todos os comentários, porque eu li sim os 1.100 comentários e eu já assisti praticamente todos os vídeos do canal dele, inclusive os de pergunta e resposta, então eu peguei o que ele tá falando que você pode fazer ou não, que às vezes não tá lá no artigo. Então chega de enrolação, vamos lá. São 3 vezes por semana e você vai fazer um treino A e um treino B. Ou seja, uma semana você vai fazer ABA e na outra você vai fazer BAB. E assim, consequentemente, sem parar. Então vamos lá, no primeiro dia de treino você vai fazer um box squats, ou seja, um agachamento com caixa. 3 séries de 4 a 6 repetições ou 5 séries de 4 a 6 repetições. Você pode escolher um dos dois números, tá bom? Se você quiser mais ou menos volume, você pode escolher, desde que você continue sempre fazendo esse número e sempre tendo progresso. Aí se você chegar, por exemplo, a um peso muito alto e você quiser mudar para 5 séries, né? Se você estiver fazendo 3, você pode e aí você continua sempre fazendo 5 séries. Isso é muito importante, não fique mudando o tempo todo, senão você não vai conseguir acompanhar seu crescimento e utilizar dos ganhos da maneira correta. Se você escolher 3 séries, você vai ter que fazer de 15 a 18 repetições. Sempre que você conseguir de 15 a 18, você aumenta o peso. E se você escolher 5 séries, você tem que fazer entre 20 e 25 repetições. E sempre que você conseguir entre esses números, você aumenta o peso. Primeiro exercício, como já falei, é o agachamento com caixa. A lógica desse exercício, ele tem um vídeo inteiro explicando sobre isso. Eu vou falar aqui resumidamente, tá bom? Você vai fazer um agachamento, mas em vez de você descer e subir, você vai descer, sentar numa coisa, algum objeto, né? Por isso que chama caixa, pode ser um banco. E depois você vai explodir para cima. Algumas coisas que você tem que prestar muita atenção aqui. Primeiro que o banco ele precisa de estar abaixo de paralelo. O que isso quer dizer? Que a crista do seu quadril ela tem que estar abaixo do topo do seu joelho. Eu coloquei a imagem para você poder olhar. É imperativo que o seu banco esteja nessa altura. Por quê? Os outros exercícios, as outras formas de fazer agachamento com caixa estão erradas? Não, mas elas são específicas para outra coisa. Geralmente quem faz agachamento com caixa mais alto é porque é algum atleta ou é porque é um powerlift com equipamento, algum tipo de coisa assim.
para que você veja esse exercício, essa força desse exercício carregando para o agachamento livre, você tem que fazer com a caixa abaixo de paralelo. E a minha dica é que você pegue um step, tá bom? Aqueles que, pessoal, toda academia aqui no Brasil tem step, e você utilize 2, ou você utiliza aquele que abre os pezinhos embaixo, que na minha altura, tá, eu tenho 1,73, deu exatamente logo abaixo da crista do meu quadril, do topo do meu joelho. Preste bem atenção nisso. Se você não está conseguindo olhar direito, pede alguém para tirar uma foto sua de lado, ou coloque seu celular no chão de lado e observe isso bem, porque é isso que vai fazer o exercício. Segunda coisa, a sua perna não vai estar na mesma posição de um agachamento normal. Se no agachamento normal sua perna está aqui, ó, vamos supor que esse aqui é seu pé, está na altura do seu ombro, você vai ter que aumentar um pouquinho mais e jogar o seu pé um pouquinho mais para fora, tá bom? Como se fosse fazer sumô. E você vai sentar para trás, não dobra o joelho, dobra o quadril, tá bom? E explodir para cima, como você pode perceber aí. Isso é imperativo para que o exercício funcione. E se você for como eu, esse é um caso extremamente especial, tá bom? Se você sentir dor no quadril, dentro do quadril, não estou falando de dor muscular, tá bom? O que acontece é que eu senti uma dor na pelvis, no osso, é porque a minha genética não é boa para fazer esse exercício. Isso são casos raros, né? A grande minoria das pessoas que vão ter isso, tá bom? Mas aconteceu comigo. E o que eu tive que fazer, simplesmente, em vez de ter o pé assim, eu tive que ter o pé na mesma posição que eu faço o agachamento livre. Se você não tiver essa dor, não faça isso, faça do outro jeito. Adendo extremamente importante aqui. Eu sei que nem toda academia tem um agachamento livre. Inclusive, quando eu comecei a fazer esse treino, eu não utilizei um agachamento livre. E por isso eu vou falar aqui, não conte para o AlphaDash, pelo amor de Deus. Eu vou falar aqui como você pode realizar esse agachamento no Smith. Eu não gosto do Smith, eu nunca utilizaria o Smith de novo, eu não utilizo o Smith agora que eu tenho acesso ao agachamento livre. Se você tiver alguma outra forma de não utilizar o Smith, faça. Às vezes tem academia que tem aquele banco antigo de desenvolvimento, que você pode ajustar aqui a altura, e se você colocar bem alto, você pode tirar a barra e fazer o agachamento livre ali. Faça isso, tá bom? Nem que você tenha que ir um horário mais vazio para o instrutor não achar ruim com você. Recomendo que você não utilize o Smith. Mas, se você tiver que utilizar o Smith, preste muita atenção no que eu vou explicar agora, porque a maioria das pessoas faz o exercício que já é perigoso da maneira errada. O Smith ele é completamente diferente de um agachamento livre, e para que ele dê certo, e ainda assim, dependendo do seu corpo, pode ser que não dê certo, e aí é melhor que você não faça agachamento nesse treino. Para que ele dê certo para alguma parte das pessoas, você tem que fazer ele da seguinte forma: o seu pé tem que estar um passo à frente do seu corpo, ele não vai estar imediatamente embaixo, comparado a um agachamento normal. Por quê? Porque na hora que você começar a descer... Chega aqui que eu vou te mostrar um negócio. O seu pé tem que estar um passo à frente, porque na hora que você começar a descer, o seu corpo vai estar em uma reta concorrente com o chão, tá bom? O que eu quero dizer com isso? Essas são retas concorrentes. Você não... É imperativo, tá bom, que você esteja com o pé nessa posição e que você vá abaixo de paralelo. Aqui está o esquema. Em cima de paralelo, paralelo, abaixo de paralelo. Crista do quadril, topo do ombro. Lógico que está exagerado. E meu bonequinho nem braço tem, você tem braço. Então preste bastante atenção nisso. O seu pé não pode estar aqui embaixo, senão o que vai acontecer é que suas costas vai vir para baixo, você vai colocar uma pressão muito maior desnecessária e vai criar um braço de alavanca gigante. Faça dessa forma. Se você tiver que fazer, em melhor dos casos, eu recomendo que você não faça. Outra coisa extremamente importante que eu estou gravando depois aqui, porque eu esqueci de falar. Quando você estiver nesta posição aqui, eu quero que você, olhe para o lado, tá bom? E a barra vai estar aqui assim. E eu quero que você coloque o pino de segurança aqui dos dois lados, tá bom? Por quê? Porque quando você estiver nessa posição, a barra tem que bater no pino de segurança e ela vai ficar presa ali e depois você pode explodir para cima. Por quê? Quando você está fazendo um agachamento livre com caixa, quando você está nessa posição, você vai sentar aqui em alguma coisa, seja lá o que for. Nessa posição aqui. Quando você vai fazer no Smith, você não vai sentar em nada. Então, se você bater a barra no pino, você vai conseguir depois explodir para cima. Isso não vai te deixar forte no agachamento livre, tá bom? Eu cheguei a fazer, acho que quase 200 quilos no agachamento com Smith. Se bobear, eu fiz mais. E na hora que eu fui fazer agachamento livre, eu fiz 100 e já me tremi todo nas bases. Tá bom? Você vai desenvolver a perna sim, mas você não vai ter, não vai carregar esse exercício para o agachamento livre, mas a gente faz o que pode. Segundo exercício é o supino no chão com a mesma sets e rep, 3 sets ou 5 sets de 4 a 6 repetições. Se você fizer 15, 18, 20 a 25, você aumenta. Por que o supino no chão? Porque na hora que você estiver fazendo o supino no chão, ao contrário do supino no banco, quando você estiver com o braço mais ou menos aqui assim, ó, lembrando que o supino a gente faz aqui, a gente não faz aqui. Quando você estiver com o braço mais ou menos aqui assim, seu cotovelo vai bater no chão
e você vai ser obrigado a forçar e explodir para cima. Isso faz com que você fique mais forte na fase excêntrica, já que você tem que ir parando, manualmente parando, tá? Você não está simplesmente deixando a barra voando aqui em cima, você precisa de encostar em alguma coisa com seu cotovelo para você não ter problema. E na hora que você estiver parando ali, você vai ser forçado a dar uma pausinha e depois explodir para cima também. Faça a pausa, não só encoste e vá, tá bom? É muito importante que você utilize a pausa para que esse exercício dê certo, da mesma forma que no agachamento. Algumas pessoas, na hora que você estiver com a barra aqui, dependendo do tamanho da caixa torácica dela, tá bom? Você vai encostar a barra no peito e a outra da barra vai ficar flutuando aqui. No meu caso, a barra fica voando aqui com o braço encostado, não tem problema, não faz diferença, tá bom? Eu acho que inclusive é até melhor dessa forma do que se a barra encostando aqui, porque seria praticamente a mesma coisa de um supino. E o que você quer aqui é a parada, né, na pausa, a dead stop, que eles chamam em inglês, para que você possa explodir novamente para cima. Terceiro exercício, a remada pendular, mesma coisa com sets, 3 ou 5 sets, 4 a 6 repetições. Geralmente eu faço com o mesmo peso do supino para poder criar esse balanço, tá bom? Você tem que ter umas costas tão fortes quanto o seu peito, não adianta você ter o peito muito forte, que senão você vai ficar com a postura assim, você vai ter vários problemas de ombro. Falando sobre a remada pendular também tem um outro aspecto extremamente importante. Infelizmente, uma porcentagem das academias não tem uma anilha que é perfeitamente redonda. O que acontece? Na hora que você traz a barra aqui para cima e ela cai no chão, a sua barra dá um passo para frente ou para trás, isso te tira completamente o equilíbrio do exercício. Minha recomendação novamente, isso acaba menos sendo um cheat, né, para as academias brasileiras que tem esse problema. Se isso acontecer na sua academia, vá no rack de agachamento, coloque o pino no primeiro buraco e faça a partir dali. A altura é praticamente a mesma e você consegue fazer dali. Se isso não der certo para você, se achar muito desconfortável, pegue aquele colchãozinho de yoga, de alongamento, sei lá como é que chama aquilo, e coloque 2 de cada lado e faça a remada e deixe a barra cair em cima do colchãozinho. Você vai minimizar o quanto ela anda, embora ainda não seja ideal. Infelizmente, reclame com o dono da sua academia, faça sua voz ser ouvida. Essa é a forma que a gente tem de realizar os exercícios aqui nesse país. Quarto exercício, extensão de cotovelo sobre a cabeça, né? Overhead Extension. É um exercício de tríceps, focado principalmente em cabeça longa de tríceps, que vai te ajudar aí a aumentar o seu supino e aumentar o seu desenvolvimento. Não tem segredo aqui não, você pode fazer ele com a barra ou com o halter. O mais legal é que você faça com a barra. 3 sets de 6 a 10 repetições. Seguido da rosca concentrada, tá bom? Aquela no banco. Você novamente pode fazer com a barra ou com o halter. Esse não tem número que você tem que bater, tá bom? Você provavelmente vai ter mais dificuldade de aumentar o peso, é normal. São exercícios, né, de isolamento. 3 séries de 6 a 10 repetições. Depois, como acessório, você tem o Stiff ou Good Morning, que são basicamente, se eu for parar a pensar, a mesma biomecânica com a barra, uma embaixo, outra em cima. Quando eu estava realizando, eu fiz o Stiff, porque eu tenho dificuldade, então eu utilizei isso para tentar melhorar minha forma com um peso bem mais reduzido. Mas você pode usar o Good Morning também. É extremamente importante que ao fazer esses exercícios, você mantenha um ângulo ok nas suas costas, não deixe as costas curvar, mantenha sempre o ângulo e utilize a respiração com a manobra de valsalva, ou seja, deixa o ar para dentro e deixa o abdômen bem duro para você evitar lesões. E o último exercício que você vai fazer é o Weighted Plank. Isso é um exercício de abdominal também. Ele é mais focado no intraabdominal, apesar de que ele usa todos os músculos. Eu achei bem interessante ele colocar esse exercício aí, porque ele vai te ensinar a manter esse core abdominal para você passar para os outros exercícios essa posição assim de força. Lembrando que quando você estiver fazendo esse exercício, você contrai o glúteo. Lembrando que quando você estiver fazendo esse exercício, é imperativo também que você contrai o glúteo mais forte que você conseguir para você manter o ângulo nas suas costas, tá bom? Essa não é a forma correta, você tem que manter um ângulo ali minimizado de 180 graus ali retinho. No segundo dia, que é o dia B, os exercícios mudam um pouco, tá bom? O primeiro exercício novamente vai ser o agachamento com caixa, então você vai dar continuidade, né, às repetições, é o peso que você estava utilizando no outro dia, então você vai agachar 3 vezes por semana, 3 ou 5 sets de 4 a 6 repetições. Mas o segundo exercício já é o desenvolvimento pausado. É um dos exercícios que eu mais gosto. É extremamente importante também que você utilize da pausa, tá bom? Não faça touch and go, porque senão você vai ter problema na hora de passar a força desse exercício, vamos dizer assim, o rock carryover pro seu supino. Então você tem que pausar aqui, depois explodir. Pausa aqui um pouquinho e depois explode. Você vai ter ganhos até de hipertrofia melhor. Eu acho uma forma bem interessante de fazer. Seguindo o mesmo set de reps, os outros exercícios 3 ou 5, 4 a 6 repetições. O próximo exercício é o levantamento com a barra hexagonal. Você vai fazer
2 séries de 4 a 6 repetições. Eu sei que nem todo mundo tem acesso a uma barra hexagonal e por isso não tem problema. Você pode fazer o levantamento convencional, sumô ou hack, tá? Com a barra atrás do corpo. Esse, no caso, é o meu preferido. É o que eu acabava fazendo. Você vai fazer um set, 5 repetições. Eu sei que isso não é normal, mas essa é a maneira que foi pensada. É uma maneira que funciona muito bem, que não te cansa, tá bom? Essa é a principal parada. Ou você pode fazer o Jefferson, que eu ainda não fiz tutorial, mas é bem simples, tá? Você vai colocar uma perna na frente e outra atrás. Vai fazer como se fosse um relógio assim e vai puxar a barra uma vez na perna direita, uma vez na perna esquerda, um set de cada, de 4 a 6 repetições. Depois vai fazer finalmente o tão querido e amado supino, mas você vai fazer com uma pegada curta, tá bom? Essa pegada normal, essa pegada curta dependendo aí do seu corpo, mas é basicamente essa a diferença. Você vai fazer com a pegada curta aqui, não é aqui, tá bom? É aqui, porque isso vai focar mais no seu tríceps e isso não tira o foco do seu peito, embora foque mais no tríceps, tá bom? Pessoas acham que pegada curta não trabalha o peito, é mentira. Se você está fazendo esse movimento, não importa aonde está o seu braço, você está utilizando o seu peito e seu ombro. 3 sets de 6 a 8 repetições. Depois você vai fazer weighted pull-ups, né? Que ou pode ser pull-ups ou pode ser chin-ups, que é a barra fixa, tá bom? Não importa aí a pegada, pode ser pegada neutra. Eu sinto muito mais forte na pegada neutra, então foi ela que eu utilizei quando eu estava fazendo. 3 sets de 3 a 5 repetições. É bem legal que você taque peso nesse exercício. Eu ficaria nas 3 repetições, assim que eu conseguisse eu ia aumentar, porque você vai sentir muito mais forte, tá bom? E você vai sentir muito melhor. Eu acho que suas costas vai desenvolver bem se você utilizar bastante peso nesse exercício e ir progredindo aí ao passar do tempo. E por último, novamente, você vai fazer weighted plank, 3 sets de 30 a 60 segundos. Você vai colocando o peso nas suas costas. Vou agora ensinar um macete. Quando você você vai deitar no chão com a barriga para baixo e colocar o peso encostado aqui assim em você. Você coloca o peso primeiro e depois deita. Seu outro braço vai vir aqui e puxa o peso para cima de você. Você utiliza esse braço para arrumar e sobe, tá bom? O peso vai ficar muito alto ao passar do tempo, provavelmente, né, vai ficar muito alto. Então você pede a outra pessoa para poder fazer isso para você. Ou então, dica extremamente exclusiva aqui, nunca vi ninguém falando sobre isso. Você vai pegar uma barra e vai colocar peso de 10 quilos ou de 5 quilos, dependendo do seu tamanho de cada lado. E você vai deitar embaixo da barra, ela vai ficar aqui sobre você. E na hora que você subir, a barra vai subir junto com você e você não vai precisar da ajuda da outra pessoa. Isso funciona, eu já testei, já fiz várias vezes assim. É um pouco mais difícil, quer dizer, é muito mais difícil, para ser sincero, porque os pesos estão lá longe, estão balançando assim. Mas isso é até melhor, vai fortalecer ainda mais o seu abdômen. Então esse é o treino de iniciante do Alpha Destiny. Espero que você ainda esteja comigo aqui, esteja prestando atenção. Vamos falar agora de outros assuntos pontuais, mas não deixam de ser importantes. Vamos lá, rapidamente. Quanto tempo você tem que descansar ao longo dos treinos, tá bom? O que ele recomenda, o Alpha Destiny, é que você descanse entre 2 a 5 minutos entre os exercícios compostos. Ou seja, o agachamento, o supino no chão, a remada, o desenvolvimento e o levantamento. Se bem que se você fizer um set, você não precisa descansar. E nos acessórios, ou seja, no tríceps, no bíceps, no abdominal, de 1 a 2 minutos. Eu acho que isso é muito tempo, tá bom? Com esse peso, você não precisa estar descansando tanto tempo não. Você pode cortar esses dois aí pela metade e fazer de 1 a 2 minutos e meio e de 30 segundos a 1 minuto nos acessórios. Isso vai até melhorar o seu condicionamento. O que você fazer quando agarra o peso? Porque quero que vocês prestem atenção na seguinte coisa. Existe agarrar no peso, tá bom? Stall. E existe você não ter mais progresso linear, tá bom? Como você vai fazer a diferença? Você vai testar. Se você agarrar, você tem que diminuir 10% daquele peso. Faz aí a matemática no celular. Diminui 10% e vai seguindo a partir dali. Vai aumentando o peso a partir dali. E se o peso continuar subindo, normal, você vai continuar tendo seus ganhos. Se o peso não subir mais, você vai prestar atenção em duas coisas. Na sua dieta, você está comendo o suficiente. Você está comendo mais do que você gasta. E no seu sono, você está dormindo 8 horas por dia. Se você não dormir, se você não comer, você não vai ter ganho. Se tudo isso estiver em check, o sono, o estresse, a comida e o treino, é porque aí você chegou na fase intermediária e você provavelmente vai perceber que está muito próximos desses números que são os padrões, né, de força iniciante intermediário. Outras possibilidades, tá bom? Sem falha, você não vai falhar em nenhum dos exercícios. Se você falhar, você está fazendo muito peso, você não está dormindo direito ou você não está comendo direito. A falha é uma coisa que vai ser utilizada, se for utilizada mais pra frente no seu treino. Ela não é necessária, de forma alguma ela é necessária, e você não precisa dela nesse treino. Se você falhar, você vai gastar muito mais energia do que você precisa, você vai ter que recuperar muito mais do que você precisa, e talvez no próximo treino você não consiga treinar direito. Então não vá até a falha. Sempre deixa uma repetição no tanque, né? Assim que eles falam. Quando fazer aeróbico, quando fazer cardio. É legal que você faça cardio no dia que você não malha, então tá bom? Então aí seria terça, quinta, sábado e domingo, você faz um cardio leve, não faz HIIT, senão você vai atrapalhar as adaptações do seu treino, não faz um cardio extremamente pesado, senão também vai atrapalhar o seu descanso.
Então faz um cardio moderado a leve aí, que é bem legal e vai manter a sua saúde, seu condicionamento, a saúde do seu corpo em geral. Você pode fazer esse treino 2 vezes por semana? Pode. Aí você separa o treino, vai fazer ele segunda e sexta. Você vai ter uma perca aí, eu diria, de uns 20% dos ganhos, mas vai funcionar, tá bom? É um treino de corpo inteiro. Você ainda tá tendo síntese proteica 2 vezes por semana, por mais que não seja no intervalo ideal de tempo. Às vezes nem segunda e sexta seja uma melhor alternativa. Você vê aí, desde que não seja 2 dias seguidos. Agora a pergunta que todo mundo quer saber. Não, sacanagem, provavelmente ninguém tá pensando nisso. Mas eu tô pensando nisso. Você pode treinar o pescoço nessa maneira que esse treino foi pensado? Sim, você pode treinar o pescoço, desde que seja no final do seu treino e não no dia seguinte, não no dia anterior. Treine o pescoço no final. Eu acho sensacional essa dica, tá bom? Eu queria ter começado a treinar o pescoço na hora que eu era iniciante, ainda já estaria muito maior agora. Teria sido muito mais maneiro. Então você pode treinar o pescoço e a panturrilha também, mesmo porque a panturrilha não vai atrapalhar em nada e é muito provável que você não consiga cansar a sua panturrilha. Mas o pescoço sim, tá bom? E treine esses dois se você quiser. Eu treinaria só o pescoço, não treinaria a panturrilha. Começando, lembrando que você tem que escalonar o treino de pescoço, tá bom? Vai com calma para você não ter nenhum problema. Começa com o peso do corpo, faz aí 4 séries de 25, 2 séries de 50, 1 série de 100, 2 séries de 100. Na flexão e na extensão e na elevação lateral aqui assim. E nas torções laterais ou nesses movimentos laterais você pode fazer menos repetições. Pode fazer 4 de 20, 3 de 30, 3 de 33. E se você quiser, eles não são 100% necessários. Só a flexão e a extensão que são. E aí você faz corpo inteiro, com 2 kg, com 5 kg, vai aumentando a partir daí. Se você não estiver conseguindo segurar o peso, assista meu vídeo que eu falo sobre isso. Então tá aí. Esse foi o vídeo comentando esse programa, um programa muito legal. Eu gostei muito de ter descoberto ele, gostei muito de ter realizado ele, por mais que durante certo período de tempo teria sido na maneira não ideal, mas depois eu mudei algumas coisas e fiz da maneira certa. Última recomendação aqui, mantenha um registro dos seus ganhos, mantenha um registro do seu peso, tá bom? Eu tenho tudo escrito aqui desde que eu comecei a rodar esse treino, tá bom? Olha só, vamos ver aqui um dia aleatório, ó. Dia 6/6, dia 6 de junho do ano passado, tá bom? Eu fiz o que aqui? Eu fiz desenvolvimento com 30 quilos, 3 séries, 2 de 6 e 1 de 4. Hoje em dia eu consigo fazer muito mais que isso. Por isso que é legal você manter escrito aqui. E eu não mantenho escrito só a repetição e o peso, tá bom? Olha só, eu escrevi aqui, o que eu tava fazendo aqui? Levantamentos. Achei que não dava mais, mas foi. Tá vendo? Olha só que legal. Tem várias coisas anotadas aqui. Aí outro dia que eu fiz rosca, eu escrevi, meu Deus, isso é a coisa mais legal que eu já fiz. Então mantém escrito aí, anotar as coisas, você vai ver os seus ganhos. E se você tiver em dúvida quantos que você fez no treino passado, é fácil de achar. Eu tô registrando aqui, vamos ver, desde o dia 31/12/2016, tá? Tudo nesse caderno aqui. É legal que você faça isso também. Então o vídeo tá aqui, minhas dicas estão dadas. Provavelmente esqueci alguma? Sim. Então por isso é muito importante que você escreva um comentário aqui embaixo com as suas dúvidas. Se você gostou do programa, você já conhecia, você rodou e está vendo esse vídeo num futuro longínquo, deixa um comentário aí falando o que você achou. Deixa um comentário pro Alpha Destiny também. Se você gostou lá, escreve Nice Work Man na página dele, qualquer coisa do gênero. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o joinha também, inscreve no canal. Se você quiser saber mais sobre o treino de força, se às vezes você ainda não é inscrito, esse foi o primeiro vídeo que você viu, eu sempre estou falando disso aqui, eu sempre respondo os comentários, sempre tiro as dúvidas, tá bom? Não se preocupe. E se você assistiu até aqui, muito obrigado.